Vamos começar um bate-papo interessante, diria inspirador, com dois empresários do setor de reparação automotiva. Estamos aqui com o Matheus, da JR, e estamos com o Damião, da oficina O Damião. E a nossa ideia é ouvir das experiências, tá? Do dia a dia, experiência dessa trajetória de sucesso, o que é que eles têm feito e que isso sirva realmente como uma ideia, como eu disse no início, uma inspiração dentro do trabalho, da qualificação da sua gestão na sua oficina. Então, começando aqui pelo Damião. Muito obrigado, Damião, por estar aqui conosco, tá? Sua presença é sempre importante. E eu abro aqui o nosso bate-papo com a pergunta: como você começou no segmento e quais foram os principais desafios iniciais para você? Primeiro eu que agradeço, né, Cláudio, o convite, né? Eu faço parte da oficina do Damião, né? Esse ano a gente faz 50 anos de vida. Né? Assumi a empresa realmente há 25 anos atrás, né? E o processo de mudança de bastão, né, do meu pai para mim, foi um processo lento, né? Mas gratificante, né? Comecei a trabalhar com meu pai, tinha 16 anos de idade, pequeno, jovem, a coisa foi acontecendo, né? Com 25 anos eu assumi, né? E eu acho que o processo sempre é a informação. Você sempre buscando a informação, a coisa vai acontecendo um pouco mais fácil. Fácil não é para ninguém e a gente está aqui na luta todo dia, a gente vê como é difícil, né? Falar que é fácil em oficina é até um absurdo, né? É um grande desafio. É difícil. Então, né? Matheus, para você, jovem, né? Está entrando também num processo de sucessão. Como é que é o momento que você entrou na oficina e qual foi o start que você sentiu de diferencial nos desafios iniciais? Certo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Damião. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no meio de vocês. Para mim é uma honra muito grande, né? Estar ao lado de pessoas que têm um posto de conhecimento para a gente poder aprender e continuar deslumbrando nesse setor maravilhoso, né? Que é todos nós. E assim, como começou para mim? Começou para mim, acredito com mais de 50% das famílias brasileiras, né, empreendedoras. Foi um negócio de família. Foi um negócio realmente de pai para filho, né? Sou o irmão mais novo, o filho mais novo. Comecei desde novo, sempre nunca fui muito estudioso para a parte do ensino convencional, do ensino médio. Sempre fui um garoto mais elétrico. E daí eu fui sempre me encaminhando para o caminho de empresas, né, tentando buscar entender os processos. Tive muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Essa gestão entre pai e filho tem aquele embate, tem aquele problema da gente, acho que é por esse caminho, e às vezes você não quer respeitar, não quer entender, não tem a maturidade suficiente. E com isso, com o tempo, a gente tem que deixar sempre a humildade em primeiro lugar para poder entender e desalavancar o negócio e poder continuar crescendo, porque quando o negócio é da família, todos saem ganhando. Quando a gente perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo, e assim a gente tenta vencer. Beleza. Então a pergunta fica aqui para o Damião, iniciando, tá? Essa importância que hoje tem a gestão dentro dos negócios. Então, qual foi o momento dentro da sua trajetória que você consideraria que foi um divisores d'água entre a gestão tradicional e uma gestão mais profissionalizada? E que benefícios você encontrou com essa virada? Por ser uma empresa familiar, né, na parte administrativa, a gente teve várias dificuldades, né? E eu particularmente vi uma necessidade de procurar ajuda, né? Essa ajuda veio quando a gente começou a se envolver mais no sindicato da gente, que é a SOPES, né? E a gente começou a ter muitos contatos, né? Consultorias, né? E com isso veio a ULS, né? Que foi o nosso primeiro encontro, né? De gestão de líderes, né? Isso fez alimentar muito a imaginação da gente e aquela obrigação de querer melhorar, né? Foi quando eu conheci você, Cláudio, né? E logo na primeira aula, né? Segunda aula, a gente já conversou, né? Lhe convidei para fazer um trabalho lá na oficina, né? Tinha bastante necessidade, né? E você me atendeu de bate-pronto. E a coisa foi acontecendo aos poucos, né? Repito, por ser uma empresa familiar, a gente tem nossas... vamos dizer assim, nossos gargalos, nossos limites, né? Porque a gente precisa também respeitar, né, Cultura, a né? cultura familiar, né?
E isso, às vezes, acaba a gente, às vezes, perdendo tempo, né? A gente vai querendo a coisa rápida, mas a gente acaba não conseguindo, né? Mas com calma, paciência, como eu sempre digo, às vezes é bom dar 2 passinhos para trás, para depois dar 2 para frente, e a coisa vai acontecendo. E foi quando tudo aconteceu, né? Fizemos o LS, e aí você começou a entrar dentro do projeto da gente, e a coisa foi acontecendo. Começamos com a consultoria, hoje a gente está com a assessoria, né? E a coisa vai acontecendo aos poucos. Super interessante. Eu queria destacar, tá, Damião, quando você colocou a OLS, e aí explicando a OLS, a Universidade de Líderes Sincopeças, um programa que rodou aí durante vários anos pelo sindicato local, e que era um curso de 175 horas, um curso anual. E o destaque que o Damião faz, eu levaria a um link de inspiração para você, empresário, sair um pouquinho da caixinha, sair um pouquinho da sua empresa, ir lá circular, vai fazer curso, acompanha palestras, circula com outros empresários, porque acaba sendo um ambiente onde você vai encontrar as diferenças e as semelhanças. E aí eu acredito que essa dica aqui do Damião, né, entre linhas, né, ela vai trazendo para esse ambiente, mesmo familiar, né, com algumas, vamos assim, culturas já enraizadas, vai trazendo novas ideias para fazer transformação. Perfeito. É isso, Damião? É isso. Matheus, você aí também, com seu desafio, me diz aí como é que foi essa virada de sair de uma gestão mais tradicional, aquela gestão da operação, para uma gestão estratégica. A nossa mudança dessa gestão tradicional para ficar uma gestão mais estratégica foi realmente com a chegada da consultoria, né? A gente tinha alguns métodos, algumas coisas que funcionavam, a nossa cultura já existia, né? Mas a consultoria ela foi totalmente importante, por quê? Porque ela nos trouxe os números, né? Elas trouxe os números, não só os meus, mas os dados do mercado. Como é que o mercado se comporta, se o mercado realmente representa uma queda, uma subida, uma descida, qual é um markup, qual é um ticket médio. A gente começou a entender um pouco mais, né? E eu sempre falo muito com o Cláudio, falo com outros empresários, que a gente precisa disso. A gente trabalha com o carro e no carro ali a gente tem vários sinais. A injeção eletrônica, a gente tem uma correia quando quebra, seja a luz da bateria. E a consultoria nos trouxe os números, os dados e os sinais da nossa empresa. Se o nosso estoque está crescendo ou não. E isso foi muito interessante. Por quê? Porque quando a gente começou a ter acesso a esses dados, a gente começou a trabalhar. Não, a gente precisa melhorar nosso ticket médio, a gente precisa diminuir nosso prazo de estoque, a gente precisa aumentar a nossa questão de banco e tudo. Então, assim, foi essencial, né? Essencial. Então, foi desde então que a gente começou a implementar, entender primeiro dos números. O primeiro passo foi entender dos números. Começamos a entender dos números, a empresa começou a alavancar, começou a crescer, né? E a trabalhar e ter sempre com você muita humildade. Muita humildade de entender que a gente não sabe de tudo e a gente não tem a obrigação de entender de tudo, mas a gente tem que ter muita sede, muita vontade, muita competência, né? Não tem problema nenhum você não entender de uma parte tributária, você não entender de vendas. O que tem problema é a gente ficar no nosso cantinho ali, fechadinho, sem querer conversar, sem querer expor uma dor. Então esse é o problema. Então o que eu sempre indico é realmente ter muita vontade de entender os números, saber como melhorar, saber como produzir cada vez mais. Perfeito. Eu tenho acompanhado agora, principalmente nesse momento de planejamento, que hoje o maior desafio do empresário tem sido pessoas. E hoje a gente conhece o cenário do mercado, é muito difícil encontrar pessoas preparadas, né? Diria até com talento e aptidão para a área, a gente também tem essa dificuldade. Porém, a gente tem um negócio que sobrevive através de pessoas, nós trabalhamos com serviço. Como é que vocês estão pensando nisso hoje? Que tratativa hoje, eu vou começar aqui pelo Matheus primeiro para quebrar essa sequência, né? Que tratativa hoje você tem dado na sua gestão o foco relacionado tanto ao desenvolvimento do seu time como a formação do time que você vai ter no futuro? Show. Excelente pergunta, Cláudio. Quando a gente fala de empresas, a gente sempre fala, rapaz, trabalhar com gente é muito difícil. Trabalhar com gente é muito complicado. Mas para você realmente empreender de verdade, o empreendedorismo raiz mesmo, você tem que gostar de gente, né? E essa pergunta eu gosto muito dela porque quando a gente olha para as pessoas, a gente tem que procurar enxergar a solução e não o problema, né? Então, assim, como a gente está imaginando os próximos anos, a gente vai investir realmente nas pessoas que querem.
Matheus, como assim? O produtivo que está lá, às vezes, fazendo um curso no Senai, um garoto novo, um garoto que está cheio de vontade de entender como é que funciona um carro de injeção direta, um carro híbrido, elétrico, a gente vai pegar esse garoto, obviamente, mas nesse mesmo momento intercalar o sonho dele. Qual é o sonho dele? O sonho dele é ser um grande profissional? Como é que é, então? Então, a gente vai investir nesse sonho dele também, né? A gente tem uma campanha na empresa que é 70-30. A gente investe em 70% do curso, a gente que paga, e 30% é o colaborador, né? Seja ele de qualquer valor, mas o que a gente busca é essa vontade de aprender. Então, assim, a partir do momento que eu trago pessoas que querem aprender, é o meio caminho andado. Meio caminho andado para quê? Para ser um líder, para ser um grande mecânico, para ser um grande consultor, para ser um grande comprador. Então, assim, o que eu mais busco e procuro em pessoas é a vontade e a gana, né? Então, quando falam, Matheus, como é que a gente vai fazer isso? Então, assim, eu meio que parei de insistir em algumas estrelas, algumas pessoas que, não, eu já tenho tantos anos, não, hoje eu prefiro pegar o garoto, realmente procurar fazer, né? E ali, se ele vai ficar comigo ou não, 2, 3, 4 anos, isso vai ser a competência da minha cultura e da minha organização. Agora, se infelizmente ele vai sair, às vezes que saia, que seja monte o seu negócio, seja feliz. Mas é como até eu brinco com o Cláudio, falo que é melhor você jogar 2 anos com o Neymar do que jogar 5 anos com perna de pau. Então, a gente vai por esse caminho, né? E é isso. Tem gente, é disponível sim, mas a gente tem que ter muita humildade para aprender e continuar crescendo e transferir não só o nosso sonho, mas o sonho daquela pessoa que a gente está empregando, né? Conversando, fazendo um papel às vezes de psicólogo, né? Investindo no sonho, investindo na vontade, e é isso, né? É uma empresa boa para todos os lados, né? Para cliente, para gente e para colaborador. Damião, você aí, né? São 50 anos de oficina do Damião, 25 do Damiãozinho na frente. E o desafio sempre serão as pessoas. Como é que hoje você está enxergando e o que você tem feito para preparar esse seu time do presente e do futuro? Cláudio, o Matheus falou uma coisa muito correta, né? Questão de a gente saber quem a gente vai investir, né? Mas hoje eu vejo uma coisa essencial que a gente está esquecendo. É o carinho, é o abraço, entendeu? É entender o que esse cara está precisando. Às vezes a gente pega uma pessoa e, como o Matheus falou, você quer investir alto, mas não sabe o que aquele cara está passando. Entendeu? Às vezes você bate um papo, chega aqui, tá no salão, cara, que foi que houve, como é que tá hoje, tal. Vamos para esse treinamento tal. A pessoa às vezes não pode, às vezes a pessoa tem que entender que ele não pode também, tá? Mas o que eu vejo todo dia, como eu falei na palavra anterior, é informação. A gente tendo parceria, a gente tendo amizade com os colaboradores da gente, e a gente investindo na pessoa certa, eu vejo que não há falta de colaborador no mercado. Porque nós temos que fazer. Como o Matheus falou, pega um cara jovem, bota ele ali num cara mais experiente, mas o cara chega e diz, não, mas ele vai acabar com o cara porque o cara é cheio de vício. Não, bota ele com uma pessoa certa. Que dali ele vai sendo alimentado, a pessoa vai crescendo, investindo. A nossa empresa, o Matheus faz 70-30, a gente faz 100%. Tá? Uma opção nossa. Né? Mas assim, eu acho que você tem que investir, mas tem que abraçar os caras, sabe? Conversar com eles. Eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é um diferencial. Hoje o ser humano está precisando disso. Acredito que não dá para sobreviver hoje no nosso segmento se não tiver esse cuidado com as pessoas, né? Esse carinho que você colocou, Damião, eu acho que tem assim, um nível de profundidade tremenda. Mas como aliar esse carinho, esse cuidado com as pessoas com o conceito de produtividade, né? Eu sou um cara que defende essa bandeira. Dentro do processo, sempre eu fico cobrando melhores resultados. Então, assim, de um lado é o cuidado com as pessoas, mas do outro lado é o cuidado com a empresa. Sim. E como é que vocês encaram isso, tá? E sei que encaram com muita qualidade, pelo sucesso que vocês têm hoje, pelo estágio que vocês estão hoje a nível de gestão, mas que dica vocês dariam para quem está nos ouvindo aqui? Como tratar o lado humano sem esquecer o lado negócio, o lado produtividade, o lado resultado, markup e tudo mais. Damião. Eu vejo, Cláudio, que, como o Matheus também falou, números, né?
a gente acompanhando isso semanalmente, que eu acho que um levantamento de números, você não pode estar esperando passar o mês todo para você tomar uma decisão. Acho que você tem que tomar uma decisão semanalmente, quinzenalmente, para a coisa ir acontecendo. Porque se fechar o mês, você não tem mais como você conquistar aquele mês que passou, né? Eu vejo que a gente tem que conversar. Passou um mês, como é que foi a produtividade? Vamos esperar um pouco mais. 2 meses, fica aquele alerta. O 3º mês, vamos aqui, vamos conversar. O que é que está acontecendo? Está faltando treinamento? Você realmente não quer? Um papo reto, né? Porque às vezes a pessoa não quer. Está com outros objetivos e não quer. Então, obrigado, né? Vamos partir para a próxima e são amigos do mesmo jeito. Eu não concordo naquela de você ficar aprontando, eles aprontando com a gente para ter benefício de um ou de outro. Não, eu acho que amizade é tudo, né? Não deu certo, paciência, o direito é seu, siga o seu caminho e eu sigo o meu. Então, eu acho que a pegada é essa. É número, não tem outro caminho. A gente tem que ser parceiro, mas a gente tem que ser profissional. Perfeito. Né? Matheus, você até já antecipa um pouco aqui e pedir para você colocar aí para quem está nos ouvindo, porque você teve um case muito interessante no seu markup. Né? Quando nós chegamos a fazer o primeiro diagnóstico, tinha um markup baixo, e quando você entendeu a importância do markup, você desenvolveu um trabalho que eu acho que une resultado com o lado humano e você fez essa alavancagem. Então, assim, responde de uma forma geral, mas dá esse exemplo aí de como é que você revolucionou o seu markup para o nosso amigo que está ali ouvindo botar na prática. Não, é assim, Cláudio, eu vou dividir essa resposta em 2 momentos, tá? Em relação ao markup, a gente tinha um markup de 1,60, né? Dando nome aos bois, a gente tem muita essa dúvida, caramba, é para colocar quanto? É 2, é 1,80, 1,60, aí você coloca 1,60 e vai embora, né? E por muito tempo a gente foi nessa pegada, realmente, né? E por isso que eu digo que é importante você escutar alguém de fora e alguém do mercado. Porque existe muita questão do medo, e quando você trabalha numa empresa familiar, é inevitável, você sempre vai ter várias opiniões, né? Você vai ter a opinião de um irmão, de um pai, enfim, de uma mãe. Então, assim, isso é normal. Ninguém quer o mal. Todos nós queremos o bem, né? Até porque a gente provém dali. Mas, continuando a resposta, a gente sempre ficava naquela questão, tudo. E daí, então, chegou, no nosso caso, foi o Cláudio que chegou no consultor, ele chegou, não, Matheus, o mercado ele se comporta assim. Aí está errado. Esse cara, ele não vai dar certo isso aqui, mas vamos lá, devagarzinho. A gente foi aumentando 10%, 20%, 30%. E daí a gente foi também vendo o lado do cliente. Como assim, Matheus? Não é só eu aumentar o meu markup, eu tenho que entregar um valor por trás disso. Qual é o valor, Matheus, que você entrega? É uma garantia instantânea, é um pós-venda, é uma mensagem de parabéns, ele ganha higienização, ele ganha uma revisão, o cliente gastar comigo um valor, uma quantia alta ou uma quantia baixa e eu entregar o carro dele lavado, né? É eu fazer um busca, entrega o veículo, eu vou buscar na casa dele, vou entregar. Então, assim, é um conjunto de fatores. Não é só a gente pegar um markup, tem que ter muito cuidado em relação a isso e aumentar da noite para o dia. Não é um trabalho que é escadinha por escadinha, a gente vai aumentando. Conforme a gente vai aumentando a questão de markup, a gente aumenta também a questão dos valores, né? Os valores que a gente entrega mais para o nosso cliente sem que ele peça, né? Então, a gente tem que estar muito ligado a isso. E em relação ao serviço, à produtividade, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, nós mesmos, reparadores, donos de oficina, em precificar o serviço, a mão de obra. Existe muito o reparador que ele é muito bom, que ele produz bastante, porém ele é um pouco mais lento. Mas como assim, Matheus? Ele é mais lento? Ele é um cara mais caprichoso, ele é um cara que vai limpar um reservatório de água direitinho, um fluido de freio. Então, assim, é entender e adotar esses padrões, né? E cobrar o valor que seja justo. Às vezes a gente olha tanto para o número e às vezes não está vendo o trabalho que está levando e não cobra, que é normal. Eu vou ser mais rápido para uma coisa, o Cláudio vai ser para outra coisa, o Damião para outra coisa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa precificação do serviço também, né? Isso também foi algo que nos ajudou muito, foi quando a gente entendeu o cenário do mercado. A gente começou a entender quanto é que a nossa produtividade tinha que ter para poder alavancar a empresa, para poder chegar a uma lucratividade bacana. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso e, obviamente, com o nosso colaborador. Realmente,
tá passando por um problema, ou então realmente o cara não quer, não adianta, né? A gente tem que ter o nosso lado humano, mas a empresa, o coração da empresa é o resultado, a gente não pode fugir disso, né? Tomar decisões, o empreendedor de verdade, ele toma decisões ali que muitas vezes ele não, pelo coração dele, não ia tomar nunca. Mas a empresa, ela vem em primeiro lugar. A cultura da empresa, ela prevalece sobre tudo e sobre todos, né? Então, assim, insistir nas pessoas que querem que o negócio vá para frente, que não tenham maldade, que joguem aquele jogo limpo e não um jogo sujo. Então é isso. Perfeito. Só tem fera nessa mesa, viu? Então, aqui para a gente finalizar esse bate-papo, senão a gente vai entrar aí horas a fundo aí. Para fechar, tá, Damião? Em 1 minuto, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo a nível de inspiração dentro da sua oficina de quem está nos assistindo, que a gente sabe que é um desafio, é difícil, né? Mas que mensagem você deixa de inspiração para essa pessoa que está nos assistindo? Eu vejo que a pessoa tem que querer. Acho que ela tem que buscar, né? Repetir informação, estudar, buscar informação com amigos, consultoria, né? Sindicato, que é o próprio Sincopeças, Açopeças. Eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que até a pessoa tem que interagir, tem que buscar informação. Ele tendo isso, ele se torna mais fácil o caminho. Perfeito. Né? Ele nunca vai ser do jeito que você imaginou. Sempre você vai ter aqueles obstáculos, né? Mas você com muita fé em Deus, um bom trabalho, né? Transparência, como o Matheus falou, né? Esse é o caminho, né? As portas vão se abrindo, as oportunidades vão surgindo e aí você pula e sai naquele velho cavalo selado, né? Eu acho que o caminho é esse, né? E é isso, né? Agradecer você, Cláudio, Matheus, tá? Que bom, um cara tão jovem, um cara tão, né? A nova Fala geração bem, chegando né? aí. Né? Cara, e é isso, eu acho que é isso. Eu acho que Você se viu nele, não foi, Damião? No passado, né? Claro, a gente precisa de pessoas jovens para valorizar o nosso setor, né? Eu queria dar um ponto que, às vezes, há X anos atrás, a gente era sempre super mal vistos. E hoje o pensamento do cliente é diferente. Tá todo mundo querendo ser dono de oficina agora. E vindo pessoas boas, com cabeças boas, aí faz com que as coisas aconteçam mais fácil. Qualifica o setor. Matheus, em 1 minuto aí, deixe sua mensagem inspiradora. Show de bola. É o seguinte, para você, né, companheiro de profissão, né, eu costumo falar que a gente não tem concorrentes, a gente tem companheiros de profissão. Verdade. Aqui a gente está toda a vida mesmo em prol de algum objetivo em comum, né? É a criação de um novo serviço, ou é recrutar pessoas novas, qual o caminho que a gente tem que escolher. E assim, essa pergunta que a gente... É uma pergunta simples, mas é uma pergunta que a gente cai bastante na reflexão, porque são tantos fatores, né? Tantos fatores. A oficina realmente ela tem aquelas lutas diárias, ela tem aqueles dias que nada dá certo, né? Que rapaz, tudo dando errado, o prazo eu não cumpro, as coisas não se encaixam, mas tem que ter paciência, muita resiliência, né? Oficina a gente tem que ter muita resiliência, tem que apanhar muito, mas continuar sorrindo, né? E continuar sorrindo, transformando, ajudando a vida das pessoas. A gente trabalha com uma classe de mecânicos que eu vejo de uma maneira muito especial, que são pessoas do bem, são pessoas que gostam de estar ali, que torcem pelo crescimento dos outros, né? Entre eles também, a gente sente isso. E um recado que eu quero deixar tenha sempre com você muita fé em Deus, tenha sempre com você muita vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Aos que são novos, igual a mim, ou um pouco mais velhos, indiferente, cara, não desista, velho, não desista. Por mais que momentos difíceis acontecem, trabalhar em família às vezes não é fácil, isso todo mundo sabe, eu acredito, né? Acredito que muita gente vai assistir, trabalha em família, tem momentos que são um pouco mais tensos, mais duros, mas também a alegria, quando ela vem compartilhada, né? Então, tenha isso sempre em mente, né? Aos que têm a minha idade, né? Eu costumo dizer que eu fui um renegado, né? Na época da escola eu falava que era um renegado porque eu não me encaixei naquele sistema, né? Respeito demais, sempre tive muito respeito aos meus professores, né? O Cláudio foi um dos, mas enfim. Mas cara, faz a tua praia, velho. Se você gosta de oficina, mergulha na oficina e tenta ser a melhor oficina, com muito respeito aos outros, mas respira dali,
tenha sede, tenha muita gana, vá dormir pensando, isso não faz mal a ninguém, tá? E é isso. Desejo a você muita saúde, muita competência e é isso, tá bom? Um abraço. Perfeito. Então fechamos aqui esse bate-papo, agradecer você, Damião, a você, Matheus, a você que nos assistiu e que tenha nesse momento aqui, como foi colocado desde o início, muitas inspirações, entendendo que nós estamos num segmento que ele é desafiador sim, mas por outro lado é um segmento altamente lucrativo, próspero e um caminho que sempre eu tenho visto, é uma porta aberta para as pessoas que querem desenvolver. Ao mecânico, ao vendedor, ao estoquista, ou seja, todo mundo pode se prosperar e você é um líder que vai abrindo essas portas aí e fazendo muita gente crescer. Fica aí meu forte abraço, até a próxima.